nós vamos começar hoje a aula falando da plataforma continental. É uma região muito conhecida de todo mundo, a grande parte do bentos e da fauna que a gente conhece e da flora está localizada na plataforma. E como vocês estudaram parte física, parte química dessa área, a gente vai tentar integrar todo esse conhecimento voltando isto então para a fauna e a flora que vive nesse ambiente, né? Então para o bentos. Tá? Então é nesse contexto que a gente vai ver hoje a plataforma. Então para recordar, para ver o ambiente bentônico, né, que é o do assoalho oceânico, face a um perfil um batimétrico da costa até as grandes profundidades. Então, quando a gente traz esse ambiente oceânico para o bentos, então nós vamos ter os domínios de fundo, né? Que são a plataforma continental, muitas vezes abordado em alguns livros como sublitoral. Então, aquele sublitoral que a gente viu começando aqui, no costão, né? Na praia, que a gente viu iniciando aquele sublitoral, para muitos livros tratam toda a plataforma continental como sublitoral. Nós usamos aqui o termo shelf, plataforma continental. Então a plataforma para nós aqui é definida como o início do sublitoral, né, que fica coberto, então sempre pela água, nunca é descoberto pela água e segue então até um declive relativamente suave, até o ponto em que a inflexão é abrupta e a gente tem o talude. No bentos, então, o talude forma a zona batial. Então, quando eu falar o bentos do batial, vocês já sabem que é o bentos que está na declividade do talude continental. Depois nós temos a bacia oceânica formando, então, as planícies abissais, que é o domínio abissal, e, finalmente, as fossas formam o domínio adal, né? Então, vocês estão vendo aqui uma correspondência com o domínio pelágico e com profundidades. Só que as profundidades, quando a gente considera o oceano como um vasto domínio, né, global, a gente sabe que há muita variação de local para local. Então essas profundidades são tudo mais ou menos, né? São coisas médias. Então quando a gente fala em plataforma, a plataforma vai em média até 200 metros de profundidade. A gente já vai ver que tem os extremos, né? Tanto para menos quanto para mais. A mesma coisa o talude. O talude continental, em média, vai até entre 2.000 e 4.000 metros. Também é variável. E abaixo dos 6.000 metros, se convencionou no final da planície abissal, começa então as fossas oceânicas que vão até próximo de 12.000 metros, que é a Fossa das Marianas, né, que é o local mais profundo já descoberto pelo homem e trazido o material de bentos de lá. Então, para recordar também, a gente vai falar desse relevo, como eu disse, então, os domínios têm uma variação de profundidade, né? E o relevo submarino, nessa foto, ele mostra bem como o talude recebe influência de rios, se formam deltas no começo da planície abissal, e a planície abissal, então, aqui são os rios, aqui é a plataforma, aqui é a descida do talude, em que esses rios, paleorrios, né, leitos de rios antigos, então cortam o talude e vão desembocar em estuários, em deltas, na planície continental. Então essa área, a gente vai ver na aula de mar profundo, que pode ser extremamente modificada em relação às condições de plataforma. Ambiente físico e ambiente biológico, muito diferente. E depois, nessa planície abissal, a gente tem elevações continentais, que são as cordilheiras mesoceânicas, por exemplo, né? Que também têm ambientes muito diferenciados. Então, voltando para a nossa plataforma, nós temos, então, características dentro das várias zonas, né? Aqui a costeira ou plataforma, batial, abissal e adal. Então, se vocês virem a área que cada uma delas ocupa, a plataforma ocupa cerca de 8%. É muito menor do que a planície abissal. Nada é maior no domínio bentônico do que o espaço ocupado pelo bentos no abissal,
né? Então, comparativamente, a zona costeira ou a zona de plataforma ela é muito pequena em área, porém ela é muito importante em importância, porque a grande parte da fauna das espécies se concentram nesses 8% de área do domínio bentônico, né? E a profundidade, como eu disse para vocês também, é uma profundidade relativa, né? Entre o máximo e o mínimo já encontrado. Características gerais da plataforma. A largura é variável, pode não existir plataforma em algumas partes da Austrália, então a Austrália é uma grande ilha, né? Algumas partes é tão abrupto que a gente não chega a formar plataforma continental, ela já cai direto no talude. Enquanto que no outro extremo a gente tem uma plataforma que abriga um mar. O Mar do Norte está assentado sobre a plataforma continental. Ele é um mar relativamente raso, contido então numa plataforma continental. A média da plataforma, se a gente considerar as larguras de plataforma no mundo todo, está em média entre 65 quilômetros. Mas existem também larguras máximas, como no Ártico, onde atinge 650 quilômetros. Então vocês veem que o espaço disponível, aqueles 8% de área, ele é muito variável, né? Se a gente pensar no Brasil, nós vamos ver que a plataforma no Rio Grande do Sul é muito maior que a plataforma existente na região de Cabo Frio, né? Porque o Brasil também tem uma plataforma muito larga na parte de baixo do continente sul-americano e vai diminuindo à medida então que chega na região de Cabo Frio. A profundidade média vai até cerca de 200 metros, mas se a gente considerar a média mundial, ela está em volta de 135 metros e um máximo de 350. E por que a gente usa 200 metros, se eu digo para vocês que a média é 135? Porque 200 metros é aquele ponto em que a luz consegue penetrar. Então, a plataforma, em muitos contextos, ela é definida como a zona do mar em que consegue chegar a luz ainda se faz presente. Então, a gente tem produção primária. A plataforma é local de produção primária. Na hora que termina a luz, a gente começa a zona afótica. E geralmente, na maioria das vezes, abaixo de 200 metros de profundidade, termina a plataforma continental. Então, a falta dessa zona, o começo da zona afótica coincide, em linhas gerais, com o término da plataforma continental. Mas nem sempre a história é casada, né? Pode variar. Bom, topografia na plataforma também é altamente variável, não é uma coisa plana. A gente tem uma área, inclusive, que é considerada mais interna, sob maior ação das correntes mais costeiras, que é chamada de plataforma interna, e tem uma área que geralmente é externa, né? É submetida, então, é mais uniforme, mais homogênea quanto às variáveis ambientais. As comunidades da plataforma são dominadas por animais, não por vegetais, como a gente viu lá na zona emersa, né, nas praias e nos costões. Então, a luz é insuficiente para organismos fotossintetizantes em grande parte. Então, a luz ela é ótima quando a gente está muito próximo, a plataforma é rasa ou a gente está muito próxima na plataforma interna. À medida que nós nos vamos aprofundando, a luz vai tendo um decréscimo muito grande. E aí os organismos ela passa a ser insuficiente para os organismos macro. Então, macroalgas, todas as algas macroscópicas se tornam em menor quantidade e a gente tem então o domínio das algas microscópicas, das algas plantônicas ou das algas bentônicas, que também tem um limite por volta de 60 metros de profundidade. Depois disso, então, no fundo, no sedimento, a vida vegetal se torna muito rara, praticamente ela vai ser inexistente. Existe também uma interação muito grande das comunidades pelágicas com bentos, através então de vários processos, né? Então essa figurinha aqui é para ilustrar quais são esses processos de interação do bentos com o pelagial. Já que a gente não está no mundo estanque, né, na hora que os animais estão no fundo, os que têm larva fazem uma relação muito grande com o meio pelágico, porque elas estão na água uma parte da sua vida, então existe uma troca de energia entre o pelagial e o bentos.
E esses processos principais, então, estão numerados com essas letrinhas. Então, 1, 2, 3 e 4, que é o que a gente vai falar agora. Então, no 1, quando a gente tem os animais no fundo, né, o bentos aqui, um poliquetinha, uma anêmona, eles lançam para a coluna d'água suas larvas, ovos e larvas, que vão ser consumidas pelo zooplâncton. Esse zooplâncton vai ser consumido por peixes, então a gente está traçando um ciclo entre os animais de fundo, a sua parte planctônica e animais nectônicos, ou então essas larvas podem ser ingeridas imediatamente pelos animais peixes, no caso, ou animais plantófagos, né? Então passa numa linha mais direta sem passar pelo zooplâncton. Um outro nível de relação é através de cadeias alimentares no fundo. Então vocês estão vendo esses animais de fundo, anêmonas, moluscos, todos os animais que vivem no fundo, eles podem ser alimentos de outros animais chamados bentopelágicos. São animais pelágicos, por exemplo, peixes, que vão se alimentar do sedimento de fundo. Se vocês lembrarem das raias, dos linguados, vocês vão ver que a alimentação são animais que estão sempre deslizando próximos do fundo. Então, eles estão se alimentando diretamente desses animais do bentos. Então, está havendo uma troca de energia do fundo para o pelagial. Uma outra forma é através da morte desses animais que estão na coluna d'água, que vão parar no fundo. Então, também há uma reciclagem desse material que volta para o fundo e que depois vai ser voltado então para a coluna d'água através dessa massa dos animais que vão servir de alimento novamente. E aqui uma outra forma de relacionamento do bentos com o pelagial é através de pelotas fecais dos animais que estão na coluna d'água. Essas pelotas então vão servir de nutrientes, vão ser colonizadas por bactérias e vão servir de alimento para os animais do fundo, né? Então a gente tem diversas formas de trocas de energia entre o pelagial e o bentos. Então o que eu quero dizer para vocês é que, embora os animais bentônicos estejam ligados ao assoalho oceânico, eles não são ilhas, eles não são torres de marfim, eles estão ligados intrinsecamente, de alguma forma, ao ciclo energético da coluna d'água. E além disso, à medida que essas relações todas ocorrem, existem aquelas ainda da alça microbiana, que são as bactérias bentônicas que crescem nas partículas que estão na coluna d'água, e elas vão então os nutrientes vão ser reciclados, vão servir de alimento para outros animais que vivem na coluna d'água. Então essas bactérias, que também são bentos, que estão vivendo no pelagial, mas estão aderidas a um substrato, elas vão então servir, através da alça microbiana, de um contato com o bentos daquelas partículas e os animais que estão na coluna d'água, né? Bom, apesar do espaço tão pequeno que a plataforma ocupa, apenas 8% de área em relação ao fundo oceânico, a importância econômica da plataforma é gritante em relação às demais áreas, né? Porque ela concentra a pesca das espécies de interesse de valor econômico. Então, quase todos os recursos pesqueiros atuais, eles se localizam na plataforma. Existe pesca em região profunda? Existe, a gente sabe que existe, mas são recursos muito delicados de serem explorados, porque eles têm populações mais estáveis, né? São aqueles famosos K-estrategistas de crescimento lento, né? Num ambiente mais estável. Então, qualquer exploração que não seja bem controlada vai acabar dizimando com as espécies. Então, na realidade, a grande parte da pesca, a pesca que sustenta mesmo as economias de vários países, está concentrada na plataforma continental, né? Além disso, a plataforma contém vários hábitats importantes de reprodução. Então, a plataforma abriga regiões que são, vocês lembram, as gramíneas marinhas submersas, vários outros locais, rochas submersas, né, que contêm microhábitats que podem ser ambientes reprodutivos para várias espécies, porque constituem abrigos dentro da plataforma continental. E na plataforma também é a região onde existe, até agora, né,
antes da exploração de petróleo em zonas profundas, até hoje é onde se concentra a ação do homem. Então, a ação do homem, que muitas vezes, ou na maioria das vezes, pode causar perturbações marcantes sobre a fauna e a flora dessa plataforma e levar mesmo à extinção de comunidades e de espécies. Perturbação através de dragagem, de esgoto, de lançamento de petróleo, perfuração de poço, derrame de óleo, quer dizer, tudo aquilo que a gente viu na outra aula a respeito da ação do homem sobre o bentos, né? Então, pode ser extremamente deletério. Bom, os principais fatores físicos que vão atuar no estabelecimento dessas populações na plataforma de bentos são a profundidade, que é o grande fator determinante das comunidades bentônicas. Quando vocês examinarem um local, pode ter que tenha um gradiente de profundidade relativamente grande, por exemplo, de 10 a 100 metros de profundidade, vocês podem ter certeza que a profundidade vai ser um dos fatores principais para separar as várias comunidades ao longo desse perfil batimétrico. Então, profundidade é muito importante no selecionamento das espécies que vão conseguir habitar aqueles determinados locais. O tipo de sedimento também é muito importante, né? Já dá para sentir, porque o bentos depende, mas dependem da granulometria e não só do grão, mas da parte química ligada ao sedimento, como oxigênio, por exemplo. O efeito dos rios que vão provocar alterações químicas e geoquímicas, efeitos mecânicos de ondas e tempestades, a dinâmica das massas d'água, a interação de massa d'água, luz e disponibilidade de alimento. E, em geral, mais do que um fator ou um conjunto desses fatores é que vai determinar aquela condição específica da plataforma em que os animais vão então estar colonizando, né? A gente vai ver brevemente cada uma dessas antes de entrar nas comunidades. Então, a profundidade é importante, como eu disse para você, no estabelecimento das populações, porque ela está influindo na estabilidade ambiental. Então, na realidade, profundidade quer dizer estabilidade. Quanto mais rasa é a plataforma, mais instável é o ambiente. À medida que essa profundidade vai aumentando, o ambiente vai se tornando mais estável. Mais estável quanto a quê, né? Quanto os fatores que costumam se tornar mais estáveis são a temperatura, né? Então, a variação de temperatura é menor quanto maior a profundidade. A ação das ondas também se torna atenuada. A luz é menor, ela entra em menor quantidade à medida que a profundidade aumenta. E o suprimento de alimentos também vai diminuindo à medida que a profundidade aumenta, né? E na plataforma a gente tem que essas mudanças são graduais. Todas essas variações que eu falei para vocês, que vão acontecendo com o aumento da profundidade, não aparece de uma hora para outra. Simplesmente essas mudanças vão sendo gradualmente observadas na fauna, na flora, em escala sazonal e em escala anual. Então, à medida que a gente vai indo, por exemplo, se a gente está muito raso na plataforma, essas variações vão ser observadas em escala diária, semanal. Se a gente tem, por exemplo, passa uma frente fria de uma semana para outra, você já tem variação do ambiente numa escala rasa. Se a gente passa para uma área mais profunda, por exemplo, 50, 60 metros de profundidade, nós já vamos ter uma variação em escala sazonal. Então, eu consigo perceber a diferença entre verão, inverno, entre primavera, verão, outono, inverno, quanto aos animais, as comunidades de fundo. Mas se eu aumento mais a profundidade, se eu vou, por exemplo, em 100 metros, né, eu vou estar mostrando uma comunidade geralmente uniforme ao longo do tempo, em que as mudanças que eu consigo ver estão numa escala anual. Então, eu consigo perceber mudanças nessa comunidade de um ano em relação ao outro, né, mas não dentro do mesmo ano intra-anual, né? Então, a profundidade ela é muito importante, porque eu falei para vocês que o bentos tem uma ligação muito grande com profundidade, porque a profundidade está embutida toda essa variação dos fatores ambientais. Então, não é simplesmente o valor profundidade, né? Aquele 10, 50, 100, 200, não é isso. É que essa profundidade implica em todo esse condicionamento ambiental.
Então, na realidade, a plataforma é um gradiente ambiental físico-químico em relação à profundidade. É por isso que a profundidade, a gente diz que é tão importante para o bentos. Normalmente, em muitas áreas, a gente se consegue identificar uma região mais interna, chamada de plataforma interna, uma região chamada de plataforma média e outra de plataforma externa, em que esses fatores que eu falei para vocês se comportam em escalas diferentes ao longo do tempo. Então, na plataforma interna, a gente tem as variações em escalas de semanas. Na plataforma média, essas variações já são em escalas intraanuais. E na plataforma externa, essas variações já se tornam em escala anual. Além disso, esses locais, para ter essa variação ligada à profundidade, eles também podem ser áreas caracterizadas por mudanças de declividade. Então, a plataforma não é muitas vezes um gradiente tão suave assim. Ele pode ter pontos de inclinação e formar pequeninos taludes, né? Não tão abrupto como o talude continental mesmo, como a margem continental, mas pequenas declividades que vão acentuando essas modificações entre interna, média e externa, né? Geralmente, a plataforma interna aqui na nossa região sudeste, ela tem um limite em torno de 50 metros de profundidade para o bentos marinho, né? Não estou falando do sistema físico, mas o fundo, o sedimento e os limites para esses animais existirem, geralmente 50 metros, a gente tem uma quebra de fauna no fundo bastante acentuada, bastante diferente. Bom, eu falei para vocês que o sedimento é importante, né? Então, o sedimento é importante, a gente viu até agora em outras aulas, nas aulas de praia, de areia e tal, que o sedimento era importante, a granulometria, principalmente é uma parte física, que vai limitar a quantidade dos animais da meiofauna, por exemplo, vai delimitar as espécies que podem existir em fundos de areia ou em fundos de lodo, o modo de vida delas, se são construtores de tubos, se são animais de vida livre, enfim. A parte física do sedimento é muito importante. Mas, além disso, outra questão ligada ao sedimento está na parte química desse sedimento. Então, em relação à porosidade, se ele retém mais água ou menos água, se é um sedimento mais grosseiro, que permite então a percolação dessa água oxigenada, como essa situação de uma areia, em que o oxigênio é levado até profundidades muito grandes da coluna sedimentar, aqui vocês estão tendo uma escala de metros, então 120 metros, ainda se tem areias oxigenadas, né? Com um potencial hidrogeniônico grande, tem uma diminuição, mas é suave. Vocês estão vendo que todas as diminuições são suaves. Então, claro que diminui, mas diminui relativamente pouco em relação ao que a gente tem em áreas superficiais. A mesma coisa os nutrientes. Então, nitritos e nitratos também têm uma diminuição com a profundidade, mas tem um sedimento permeável, essa água que leva os nutrientes, elas penetram até mais fundo, né? Então, esses nutrientes são elevados até profundidades maiores. Uma coisa diferente acontece quando a gente tem sedimentos mais finos e menos permeáveis. Então, toda essa matéria orgânica que vai vindo por deposição da superfície, aqui no assoalho oceânico, ela vai sendo consumida primeiramente por bactérias, que vão usar o oxigênio. Esse oxigênio existente nessa água. Como a água percola por apenas uma pequena parte dessa coluna sedimentar, o sedimento é uma areia muito fina, uma mistura de silt, argila, então à medida que o grão vai se tornando mais fino, menor é a quantidade de água, maior é a quantidade de matéria orgânica que vai se depositando, maior a quantidade de bactérias e maior é o consumo daquele oxigênio, que já não é muito. Então, o que acontece? Nos primeiros centímetros, ou às vezes os primeiros centímetros do sedimento, vai havendo uma queda brusca do oxigênio. Vocês estão vendo aqui o oxigênio na superfície, um pouquinho que eu já entro no sedimento, a queda é acentuada, né? Então, a queda do oxigênio é acentuada, o potencial hidrogeniônico também, e os nutrientes, a forma de nitrito e nitrato, também cai rapidamente. Até um ponto em que a gente tem todos esses fatores
abruptamente caem. Então, esse ponto de queda é a famosa camada de potencial, de descontinuidade do potencial redox, que é a camada que diz assim: olha, a partir daqui não tem mais oxigênio. O oxigênio é tão pouco que não permite mais a existência de bactérias que trabalhem com metabolismo na base do oxigênio. Então, aqui a quantidade de amônia começa a ser produzida, ou seja, a gente vai ter toda a produção e todo o metabolismo desses animais, dessas bactérias e micro-organismos de sedimento, com base, então, em processos anaeróbicos, né? Então, dentro do sedimento, é como se fosse a termoclina. Se vocês pensarem na variação de salinidade, essa região aqui, da camada de descontinuidade do potencial redox, funciona como aquela inversão abrupta daquelas condições que vinham decrescendo lentamente com a profundidade. Então, a partir daí, então, a gente tem um ambiente redutor, sem oxigênio, em que os processos metabólicos são todos anaeróbicos. Então, o que vai acontecer com a fauna num quadro desse, né? Então, vocês já estão percebendo que o ambiente químico de uma areia é muito diferente, o geoquímico, né, de uma areia é muito diferente do ambiente geoquímico de uma lama, né? E com isso também os animais vão ter que se adaptar para poder retirar o melhor que cada ambiente tem, porque se eles não se adaptarem, é sinal que eles não podem colonizar aquele local, eles não vão estar lá. Então, se eles ocorrem num ambiente, por exemplo, de lama, em que tem grande quantidade de matéria orgânica, né, menor oxigenação, o que vai acontecer na camada, então, aeróbica superficial? A gente vai ter animais depositívoros de superfície, que são essas espécies grifadas em vermelhinho. Então, esses depositívoros de superfície são animais da epifauna, que estão, então, aproveitando aquela matéria orgânica em cima do ambiente que está oxigenado, está na superfície da lama. Então, vocês estão vendo que são várias espécies, poliquetos, anfípodas, bivalves, gastrópodes, várias espécies de vários filos têm esse comportamento, aproveitar a matéria orgânica através, então, do depósito de superfície. A gente tem também um grupo de animais que se deram muito bem, que são maiores, vocês estão vendo o tamanho do corpo aqui, são animais grandes, que se mantêm vivem debaixo na lama, né, naquela camada que já não é tão bem oxigenada, mas o que acontece? Eles se alimentam de depósitos que estão aqui na subsuperfície, então eles têm capacidade de locomoção. Eles vão para regiões mais oxigenadas se alimentar e ficam na proteção desse ambiente que poucas espécies conseguem viver. Outros animais fazem galerias, tubos muito grandes, né? Outros animais que existem aí em menor quantidade são suspensívoros, né? Pequenos animais que se alimentam de material em suspensão. Qual é o problema de se alimentar com material em suspensão num fundo de lama? Então, pode colapsar todo o leque dele de absorção de alimento, de oxigênio, né? Então, pode ser prejudicial um ambiente com uma sedimentação fina que está sendo revolvido e ressuspendido toda hora, pode ser prejudicial, então, para esses mecanismos de filtração. Então, os suspensívoros são raros, eles podem ocorrer, mas vocês estão vendo a quantidade em relação aos demais grupos, ele é bem menor. Outros animais que podem ocorrer, mas que também são menores, são os hominívoros cavadores. Aqui no caso é um poliqueta que consegue cavar dentro do sedimento, o sedimento é macio, né? E ele se alimenta daquilo que tiver. E o que acontece nas areias? As areias são um ambiente contrastante ao lodo, né? Então são ambientes permeáveis, com baixo teor de matéria orgânica. Por quê? Porque o sedimento permeável não retém aquela quantidade toda de nutrientes. Embora tenha nitrito, nitrato, fosfato, que seja, aquilo está percolando, né, na água para baixo da coluna sedimentar. Então, geralmente os ambientes de areia são ambientes de baixo, são sedimentos de baixo poder nutritivo, né? Então, alimento pode vir a ser um problema relativo dentro de um ambiente desse aqui. Então, o que acontece? Vocês estão vendo que grande parte da fauna está tudo na superfície? Então, de alguma forma, todos esses grupos tróficos que a gente viu aqui em cima,
depositívoros de superfície, os suspensívoros, eles estão ligados, então, à água que circula, né, um ambiente mais oxigenado, com maior movimentação de água, e eles então têm mecanismos de filtrar a água. Então, suspensívoros se deram muito bem no ambiente de areia, né? Vocês estão vendo também que a gente tem depositívoros de subsuperfície. Como eles são móveis, eles costumam ser menores e também conseguem então se movimentar à procura do alimento que é mais escasso nessa região arenosa. E temos também em areia alguns animais que conseguem penetrar muito fundo no sedimento para ter uma maior estabilidade, né? Eles são grandes, então eles não podem fazer isso superficialmente, porque esse sedimento é um sedimento que está sempre sendo remobilizado, é um ambiente mais instável. Então, eles procuram profundidades maiores e conseguem, então, se manter com oxigênio e com alimento através daquilo que cai no seu tubo.